preciso começar esse vídeo com uma pergunta desconfortável. E se Deus não tivesse te escolhido? E se, antes da fundação do mundo, o seu nome não estivesse entre os eleitos? Se isso já te causou medo, crises e ansiedade, fica comigo até o final. E para quem ficar até o final, tem uma surpresa que vai te ajudar muito nesse assunto. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre eleição, presciência de Deus e predestinação, baseados em alguns textos, como Romanos 8, Efésios 1 e outros que nós vamos entrar a fundo. E talvez você descubra que essa doutrina ela não foi criada, gerada para te causar medo, mas sim descanso em Deus. Vamos lá, o que é eleição bíblica? Eleição é um ato de Deus antes da criação, no qual ele escolhe pessoas para serem salvas, não por mérito previsto nelas, mas única e exclusivamente pela sua vontade soberana. Efésios 1, do versículo 4 ao 5, lá diz assim: Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Em amor nos predestinou para a adoção. Para aqui um pouco agora, perceba, a eleição ela começa em amor, não começa em exclusão. Vamos para outro texto agora, lá em 2 Timóteo 1,9. Nos salvou, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça. A raiz da salvação é o propósito soberano de Deus. Agora nós vamos falar um pouco sobre eleição como consolo. Romanos 8,28 fala: todas as coisas cooperam para o bem. Por quê? Verso 29, a palavra diz assim: os que de antemão conheceu, este predestinou. Ou seja, Deus ele conheceu, ele predestinou, ele chamou, ele justificou e por fim ele glorificou. Todos estão no passado. E Paulo ele fala da glorificação nesse sentido de garantia, a glorificação como já garantida. E isso não é uma ameaça, ela é uma segurança, ela é um descanso eterno, ela é um selo. Agora aqui nós vamos falar um pouco sobre presciência, que tem às vezes uma confusão sobre presciência de fatos ou presciência de pessoas. Deus conheceu baseado em fatos ou Deus conheceu pessoas antes de tudo? E aqui em Romanos 8,29, a palavra não diz que Deus ele conheceu decisões futuras, mas ele conheceu pessoas. 1 Coríntios 8, versículo 3 vai falar: se alguém ama a Deus, este é conhecido por ele. Gálatas 4,9 complementa: vocês são conhecidos por Deus. Presciência, então, é conhecimento pessoal antecipado. Não é Deus olhando para o futuro e decidindo quem seria bom e o que seria bom, mas é Deus decidindo amar antes. Um outro ponto aqui também sobre eleição é que ela não é um fatalismo, nem algo mecânico, como se nós fôssemos robôs. Uma das maiores objeções e dúvidas é isso, é no sentido de, já que Deus predestinou tudo, já que Deus sabe de tudo, já que Deus determinou tudo antes, então isso nos transforma em robôs. Mas na verdade não é isso. A palavra ela nos ensina sobre liberdade de inclinação. Somos livres quando nós escolhemos o que mais desejamos. Deus ele nos fez criaturas, seres reais, com decisões e vontades reais, cujas consequências dessas decisões, dessas vontades também são reais. João 5, no versículo 40, Jesus disse para a multidão: vocês não querem vir a mim. Então Jesus está responsabilizando a incredulidade do povo. Romanos 1, versículo 20, Paulo vai falar que todos nós somos indesculpáveis. A responsabilidade da incredulidade, da dúvida, de não crer, de não obedecer, ela recai sobre o próprio indivíduo, sobre a própria inclinação daquele homem, daquela pessoa. A eleição ela não elimina a nossa responsabilidade. Pelo contrário, a eleição ela garante que a graça de Deus, que o poder de Deus vença. Uma outra dúvida também que pode surgir é: Deus nos escolheu por causa da nossa fé? A Escritura ela nunca diz que Deus nos escolheu porque Ele sabia no futuro que nós o escolheríamos. Romanos 9 e 11 vai deixar isso bem claro. Antes de Jacó e Esaú nascerem, antes de praticarem o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição permanecesse, para que a vontade soberana de Deus permanecesse. Romanos 11, 6. Se é pela graça, já não é pelas obras. Efésios 1. Segundo o propósito da sua vontade soberana. Se a fé prevista fosse o motivo, a fé seria por meio de obras. A fé se tornaria mérito humano e não graça e dom de Deus. Mas a Bíblia enfatiza: a eleição ela é incondicional.
Ou seja, ela não está condicionada ao que Deus viu em nós. A gente vai entrar um pouco sobre as objeções a essas doutrinas. A primeira objeção é que a eleição é injusta. Uns podem dizer, é injusto Deus salvar uns e rejeitar outros. Mas para um pouco para pensar comigo aqui. Seria perfeitamente justo se Deus não escolhesse salvar ninguém. Afinal de contas, todos são pecadores, todos nós pecamos. E como a palavra diz, destituídos estamos da glória de Deus. Então seria mais justo ainda Deus não salvar ninguém. Se Ele salva alguns, é porque isso é graça. Aí Romanos 9:20 vai falar, quem é você, homem, para discutir com Deus? Deus é o Criador e nós somos a criatura. Então Ele não deve salvação a ninguém. Quando Ele salva, isso é graça, mérito dEle, poder dEle. A eleição, ela também nos dá uma boa base para a evangelização. Por quê? Segundo Timóteo 2:10, Paulo vai falar, tudo suporto por causa dos eleitos. Assim, a eleição ela não paralisa a missão, mas ela garante que os frutos aconteçam. Ela garante que haverá bons frutos. Ou seja, a gente prega para todos. E quando alguém crê, aí a gente já sabe que Deus já havia predestinado e chamado, justificado aquela pessoa. Assim, a gente já sabe que Deus já estava agindo nela. Isso confirma a obra de Deus. Isso confirma o chamado de Deus, a graça e o poder de Deus sobre a vida daquela pessoa. O que faz a diferença entre quem crê e quem não crê? O que faz duas pessoas ouvirem o mesmo evangelho e terem respostas diferentes? E um aceitar e outro rejeitar. Se nós dissermos que a diferença está na vontade, no desejo humano, aí a graça, a justificação, a salvação, ela é mérito humano e da capacidade humana. Ou seja, ela dependeria da graça de Deus, mais a capacidade humana. A diferença final está exclusivamente em Deus, então a salvação é exclusivamente pela graça de Deus, pelo poder de Deus, pelo favor imerecido de Deus. Isso preserva a glória de Deus. E agora eu volto para a pergunta inicial. E se Deus não tiver te escolhido? João 6,37 fala, Jesus fala, o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Se você vem a Cristo, se você crê, se você luta para permanecer em Cristo, isso já não é mais uma evidência de rejeição, mas sim da graça e do poder de Deus operando em você. Portanto, a eleição ela não é a doutrina do medo, da incerteza, mas ela é a doutrina do descanso. Se a salvação começa em você, ela pode terminar em você também. Se ela começa em Deus, ela termina em Deus. Como diz aquele versículo, fiel é Deus quem começou a boa obra em vocês e há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. A palavra também vai dizer que nós somos guardados pelo poder de Deus. Ou seja, nós podemos ter certeza, segurança, descanso na nossa salvação, porque ela começou em Deus, ela é mantida por Deus, ela é garantida pelo próprio Deus também, pelo poder dele, pelo selo do Espírito, como a palavra diz, pelo poder que age e está agindo em cada crente hoje, até o dia de Jesus, até a consumação de todas as coisas. Para você que ficou até o final, eu deixei um PDF aqui na descrição sobre um guia para te ajudar nessas questões de eleição, presciência, guia de estudo que vai te ajudar nos seus momentos de crise, nos seus dias maus, com vários versículos, com várias referências bíblicas para te ajudar nesse processo. É isso, espero que tenha edificado a vida de vocês, que o Espírito traga revelação, descanso, sabedoria, entendimento nesse assunto, que as duas consolações do Espírito confortem seu coração nas verdades da palavra. E se você não conhece nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que a gente posta aqui. Se inscreva nas nossas redes sociais, deixa eu deixar aqui tudo na descrição. Deus te abençoe.